Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor mestre Dr. Paulo Camelo, biomédico, analista de patologia clínica. Gente, hoje teremos uma aula sobre psicopatologias, que vem do grego psico, que quer dizer a psique, a alma do indivíduo, e pato, que quer dizer doença, logia, estudo. Então as psicopatologias são o estudo das doenças que acometem a psique. Segundo Freud, né, que seria a alma, lá da psicanálise, tá certo? Então iremos ver as principais doenças, os tratamentos indicados, inclusive iremos trabalhar a respeito da ideia de luto, né? Entenderemos o que realmente significa, certo? Nesse sentido. Então, o luto, ele não é somente a perda de um ente querido, não. Ele pode ser uma perda na vida profissional, uma desilusão na vida amorosa, certo? Então, quando o cliente, o paciente, chega no consultório e você já tem que ter em mente que aquela ideia de que o luto é somente a perda de alguém, de um ente querido, da família, um amigo, que seja, né? No caso, a morte de alguém, não. Na realidade, o luto pode ser, né, considerado como uma perda na vida profissional, né? Pessoa que trabalha anos no local e perde o emprego, por exemplo. E aí, no caso, e na vida amorosa também. Então, as fases do luto: primeiramente, a negação e o isolamento, que é quando a pessoa diz: não, isso não está acontecendo comigo, né? Segundo estágio é a raiva: poxa, droga, não é para ter feito isso. Barganha: uma mãe que perde o filho em um acidente de carro, monta uma ONG, por exemplo. Ela não pode ter filho de volta, mas pode montar a ONG. Depressão, que fica apática, e aceitação. Enfim, percebe-se, né, que não há mais o sentimento mesmo de aceitação, né, no último estágio, nas fases do luto. Beleza? Então, a barganha, só destacando, né, que essa mãe que perde o filho em acidente de carro. E aí, no caso, o estereótipo, preconceito e discriminação. O estereótipo, que seria a visão deturpada da realidade, pensar que toda enfermeira é amante do médico, toda enfermeira é subalterna ao médico e agenda consultas para o médico somente, leva suquinho. Isso é um estereótipo, uma visão deturpada da realidade, isso não condiz com a realidade, né? Já o preconceito e a discriminação: o preconceito é a ideia pré-formada de algo, e a discriminação, o ato preconceituoso. Então, se alguém te perguntar qual a diferença entre preconceito e discriminação, você diz: o preconceito é a ideia e a discriminação é o ato. Se você só pensa, é o preconceito. Se você age, né, de forma preconceituosa, isso é a discriminação. Beleza? Histeria. Histeria é aquela história da mulher viúva que perde o marido, né, e aí aquela aliança que estava no dedo dela, ela começa a sentir formigamento na mão, mesmo sem a aliança estar ali. Neurose: todos nós temos um pouco de neurose, né, que é aquele estresse do dia a dia. Já a psicose se constitui em uma doença em si, necessitando de tratamento, né? E a psicopatia é o perverso, né, que já é aquele famoso serial killer, né, nesse sentido. Então, neurose, todo mundo tem um pouco, né? É aquele estresse do dia a dia, seja de estresse ou estresse. A psicose já é algo patológico, necessita de tratamento. A psicopatia seria a perversão, né, nesse sentido. Então teríamos aí o piti. O piti é quando você dá aquele chilique, né? É o extrapolamento dos sentimentos diante de uma dificuldade iminente. Você chega para ser atendido em um determinado local, mesmo pagando, né, e acaba não sendo atendido como gostaria. Aí você começa a dar aquele chilique, começa a dar aquele piti, né? E daí aqui vem essa famosa fala, né, do piti, certo? Aquele chilique que você dá quando você não está satisfeito com algum serviço, com algum atendimento, né? Então, não confundir piti com histeria. Inclusive, a histeria era porque o Freud, né, ele atendia muitas mulheres, né, em sessões de psicanálise, beleza? Hístero vem do grego, quer dizer útero. E daí você tem, né, a diferença. O condicionamento operante, o reforço positivo, que foi estudado tanto por Skinner quanto por Pavlov, né? O behaviorismo, né? Então, Skinner colocava um cachorro em uma caixa, né, e via até que ponto o cachorro aguentava, né, as descargas elétricas. No terceiro setor da caixa, segundo setor, até que no primeiro setor, quando não tinha mais para onde correr, o cachorro grunhia. A pomba de Pavlov, a pombinha que ia lá beber água assim que a luz acendia.
A ensalivação do cachorro e o sino. Toda vida que badalava o sino, mostrava a comida para o cachorro e o cachorro ensalivava e ia atrás da comida. Então isso é o reforço positivo, continuamente operante, certo? Nesse sentido, que vem do behaviorismo, né, de Skinner, né, e também de Pavlov. Então você tem aí, né, os mecanismos de defesa do ego de Freud, desde a repressão, a negação, deslocamento, racionalização, compensação, formação reativa, projeção, isolamento, né? Então, por exemplo, a questão de falar sobre a racionalização, né? Você quer dar explicações a tudo que acontece, como forma de ser um mecanismo de defesa do ego, nesse sentido. E aí, por exemplo, quando você fala na formação reativa, né? Então você tende a reagir de uma ou de outra forma frente a um determinado acontecimento do seu dia a dia, né? Da sua realidade, né? A própria negação é um mecanismo de defesa do ego também, né? Anulação, introjeção, regressão, fixação, sublimação, supressão e identificação. Então, por exemplo, a sublimação, aquela história da mulher que perdeu o seu filho no acidente de carro, né? Não consegue tê-lo novamente, mas pode montar uma ONG para ajudar outras pessoas a não passarem pela mesma situação, né? E já lembrando, né, que a sublimação seria essa questão de tentar colocar o foco, né, do problema para uma solução plausível, né, socialmente aceitável ou desejável, né, nesse sentido, beleza? Então aí mais mecanismos de defesa do ego, certo? Sempre assim. Então as fases do desenvolvimento psicodinâmico de Freud, né, são a fase oral, em que a criança ela sente prazer, tudo que ela vê ela coloca na boca, né? A fase anal, que ela sente prazer em ir ao banheiro. A fase fálica, né, que é quando o menininho se apaixona pela mamãe ou a menininha se apaixona pelo papai. O período de latência, em que acaba essa libido, né? Acaba essa questão dessa aproximação com o pai e com a mãe. Aí tem agora a fase genital, a partir da puberdade e a vida adulta, em que o indivíduo, né, passa a desenvolver aí seus caracteres sexuais secundários masculino e feminino, e assim começa a sua vida, né, sexualmente ativa, né, nesse sentido. Então, psicopatologia, gente, como já falei, né, é o estudo, né, das doenças que acometem a psique, que acometem a alma. Porque já dizia um professor, né, que o neurologista estuda o cérebro, o psiquiatra estuda a mente e o psicólogo estuda a psique, que seria a alma, né, segundo Freud reconhecia. E também o id, o ego e o superego. O id diz, faça isso, o ego diz, não faça isso, o superego diz, você não faz isso devido às sanções que você pode receber devido à sua atitude. E aí você tem as partes da mente inconsciente. Porque você tem o consciente, o pré-consciente e a mente inconsciente, que fica todo o tempo, né, ali, né, não necessariamente presente no dia a dia, mas que fica ali, né, o inconsciente. E quais são as psicopatologias, professor? Tem a ansiedade, tem o estresse, tem a depressão, tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, tem a síndrome do pânico, tem a esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, famoso TOC, né? Então, para cada uma dessas psicopatologias, a gente vai abordar não só a definição, né, de cada uma, mas também vamos falar sobre o tratamento, né, e as principais características, né, e curiosidades relacionadas aí a essas psicopatologias, beleza? E vamos ver que o mesmo medicamento pode ser utilizado para mais de uma psicopatologia, né, nesse sentido. Então, a ansiedade, né? Você não consegue controlar os seus pensamentos, suas atitudes, né? E aí, no caso, geralmente você tem ansiedade depois de uma situação muito difícil. Mas assim, a ansiedade, né, ela até um certo limite, ela é considerada eutrófica, normal. Mas a partir do momento que você não consegue mais controlar e que você já tem que fazer algum medicamento para poder tentar regular essa ansiedade, aí sim ela passa a ser considerada uma ansiedade patológica, certo? Então nem toda ansiedade é ruim. Se você tem ansiedade para fazer uma prova, uma entrevista de trabalho, o que quer que seja, então essa ansiedade é normal, ela te protege, né, do meio. Então, sintomas da ansiedade, sintomas físicos, né, como arritmia, né, ataque cardíaco, ou seja, o coração acelera,
vertigens ou tonturas, a boca seca, né, xerostomia, dificuldade respiratória, né, que é a falta de ar, dispneia. Então, quando você está muito ansioso, tem aquela palpitação, né? O seu coração dispara, né? Você tem ali a ereção dos pelos, né? Você tem ali a sua pupila se dilata, sofre uma midríase, né? E aí você tem aquela sudorese, aquele suor intenso, né? Porque você está ansioso. As mãos e os pés começam a gelar, né? Como se diz, né? Devido a essa ansiedade, que pode ser tanto algo eutrófico, né? Ou não. Então, no caso, o tratamento da ansiedade, né? Isso, geralmente você utiliza um benzodiazepínico, que é o famoso ansiolítico, como é o caso do alprazolam, tá certo? E aí, assim, mas o tratamento ele não é só farmacológico, também tem um tratamento não farmacológico, né? Em que você vai utilizar ali, né? Algum tipo de tratamento voltado para a parte lúdica, né? Em que você tenta trabalhar os seus anseios, as suas angústias, seus sentimentos, né? E muitas vezes a ansiedade, né, da sobreposição de sintomas, pode cursar também com estresse, depressão, dependendo, né, de cada paciente, né? Até porque a patologia, os sintomas se sobrepõem. O estresse, gente. O estresse tem dois tipos principais, certo? Tanto tem o de-estresse quanto tem o eustresse. Qual a diferença? O de-estresse é o estresse normal, fisiológico. Aquela história, se você está estressado ali comumente no dia a dia devido ao trânsito, né? Aquele engarrafamento, sem problema. Isso é um estresse normal, fisiológico, o chamado de estresse. Mas o estresse patológico, o eustresse, o eu quer dizer verdadeiro, do grego, né? É aquele estresse que extrapola já, precisa de intervenção medicamentosa, né? Precisa aí de um tratamento, né? Porque passa a ser não mais um estresse fisiológico, mas passa a ser um estresse patológico, chamado de eustresse, tá certo? Eustresse seria, no caso, o estresse patológico, beleza? E aí você tem nessa distinção de estresse e do eustresse, os dois tipos de estresse nesse sentido. E aí você tem, né, que falar que os sintomas, né, envolvem, né, praticamente bem próximos, né, aos sintomas de ansiedade, né? Também pode cursar com depressão, dependendo, né, se for um estresse fisiológico ou se for um estresse dito, né, patológico, certo? Nesse sentido, beleza? Sempre assim. E daí você já tem, né, que falar essa irritabilidade, né, excessiva, né, que já extrapola a normalidade, né, passa a não ser mais eutrófico e passa a ser patológico, como excesso de raiva, né, aquela tensão, né, nesse sentido, beleza? E é dessa forma, né, que o tratamento do estresse é feito a partir da fluoxetina, né, que é o mesmo medicamento utilizado para a depressão, né, uma vez que os sintomas eles se sobrepõem, ou seja, não tem como dizer que o paciente tem só ansiedade, ou o paciente está só com estresse, ou o paciente tem só depressão. Não. Na realidade, né, os sintomas se sobrepõem. Na psicopatologia, a gente trabalha com a hipótese diagnóstica. O que é isso? Nós vamos tentar traçar, né, de acordo com os sintomas que o paciente apresenta, um perfil, né, para saber se ele se encaixa mais num diagnóstico de estresse, ou se é um diagnóstico de ansiedade ou depressão, ou se há, né, uma sobreposição de sintomas em que você tem tanto estresse, mas também um pouco de ansiedade ou depressão. Então, depressão é uma doença psiquiátrica crônica, né, caracterizada pelo quê? Pela alteração do humor, né? O humor, como Hipócrates já falava no século V a.C., né? Os maus humores, né, que guardamos na vida, né, nesse sentido que afetariam o somático, né, nesse sentido. E aí há uma tristeza profunda, sentimento de desesperança, né? E aí nós temos que buscar identificar esses sintomas e procurar, né, atender o paciente conforme, né, aquilo que ele está apresentando. Como eu falei, um paciente que tem ansiedade pode também cursar com estresse, pode ter uma sobreposição de sintomas para depressão, né? Então não tem como dizer que um paciente tem apenas estresse, apenas ansiedade, apenas depressão. E os sintomas da depressão: desinteresse, falta de motivação e apatia, falta de vontade e indecisão, sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo e vazio, pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa, baixa autoestima, sensação de falta de sentido na vida, inutilidade, ruína, fracasso, doença ou morte. Ou seja, os sintomas da depressão são os mais diversos, né, sintomas nesse sentido. Mas uma palavra que define bem é apatia. Um indivíduo que se sente apático, não tem interesse por nada, né? É um indivíduo que se sente inseguro muitas vezes, né?
tem medo, daí já tem a sobreposição de sintomas para as fobias, né, como a agorafobia, por exemplo, medo de multidão, ou que é a fobia social nesse sentido, medo de falar em público. Então, o tratamento da depressão, ele é feito, né, isso combinando tanto a parte da psiquiatria como também a parte da psicoterapia, né? E aí você tem o uso também de medicamentos antidepressivos, né? Como é o caso da amitriptilina e fluoxetina, né? A amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, né, que tem menos efeitos extrapiramidais, como a distonia aguda, e a fluoxetina, que, né, geralmente é utilizada quando o paciente apresenta também algum distúrbio psicótico, né, como delírios nesse sentido, um delírio persecutório, como é o caso, né. Então, mas também temos que acrescentar aqui, né, os inibidores da recaptação de serotonina, 5-HT, uma vez que a serotonina é que dá essa sensação de prazer, e o paciente com depressão não tem muita serotonina na fenda sináptica nesse sentido. TDAH, transtorno desta atenção e hiperatividade. Muita gente pensa que a TDAH ela se acomete na infância, né? Só que na realidade não. A TDAH ela existe durante toda a vida do indivíduo, certo? Muitas vezes também pode cursar com o mesmo diagnóstico de autismo, né? Pelo DSM-5, a nova classificação das doenças mentais desde o ano 2013, né? Que ele está em curso, está valendo, né? Então, nesse sentido, nós temos que falar que a TDAH ela não é mais um transtorno de desenvolvimento, mas passa a ser um distúrbio, um distúrbio neurológico, certo? Nesse sentido. Então, para quem pensava que a TDAH só acometia criança, só que não, também acomete, né, durante toda a vida. Síndrome do pânico. Não é necessário um paciente ter síndrome do pânico, né, transtorno do pânico, para poder apresentar ataques de pânico, não. Como a gente falou, na saúde mental, né, nas psicopatologias, os transtornos, né, as doenças mentais, elas se sobrepõem os sintomas. Há uma sobreposição de sintomas. Então, não é necessário o paciente ter transtorno do pânico para ter ataque de pânico, não. Em qualquer um desses distúrbios, ele pode apresentar, né, no caso, os ataques de pânico. O tratamento é feito com alprazolam e clonazepam, que são benzodiazepínicos, né, inclusive utilizados para ansiedade, sejam ansiolíticos, né, como nós vemos, né, o mesmo medicamento utilizado para mais de uma patologia, né, psicopatologia nesse sentido. A esquizofrenia, né, que significa mente fendida ou dividida, né, o paciente não consegue diferenciar o que é real do que não é real. Os tipos tem desde a catatônica, hebefrênica, paranoide, acomete mais ou menos de baixa renda. Só um detalhe, gente, que hoje já foi abolida essa classificação, né, catatônica, hebefrênica e paranoide. Hoje já só se considera o espectro esquizoide pelo DSM-5. Então, o pensamento de grandeza, o tratamento é feito com quetiapina, que é o famoso Seroquel, cuja receita é azul somente com prescrição, né, de receita azul pelo médico, né, nesse sentido. Então, nós já temos aí que falar, né, que a esquizofrenia seria essa mente fendida ou dividida, em que o paciente não sabe distinguir, né, o que é real e o que não é real, ou seja, ele não sabe se estão rindo dele nesse sentido. Transtorno afetivo bipolar, fases de depressão com fases de mania alternadas, né. Então, se na depressão você só tem a hipomania, né, no transtorno afetivo bipolar você tem a hipomania e a mania nesse sentido. E o tratamento é feito com carbonato de lítio, carbolítio. Só lembrando, né, que o lítio ele é um pouco tóxico para o organismo, então é sempre bom estar acompanhando os exames, né, para saber como é que está aí, né, o acúmulo de lítio, né, nesse sentido, porque o lítio ele é tóxico, né, para o organismo, né, nesse sentido. Então, você no transtorno afetivo bipolar, né, você tem aí tanto a fase de depressão, né, hipomania, como a fase de mania, né, ora o paciente está bem, ora não está, né, então ele cursa com essa dualidade. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC, né, que vai ter a diferença do que é obsessão e compulsão. A obsessão é a vontade, compulsão é o ato. Se você tem a vontade, sempre está lavando as mãos, é obsessão, mas se você sempre lava as mãos, né, então o ato de lavar as mãos é a compulsão. Tem até um filme da Espanha chamado Toque Toque, né? Tenho que ir a verla, tenho que ir a verla, tenho que ir a verla, né? Tenho que ir a verla, que diz o quanto que o paciente repete a mesma frase várias vezes, e isso também caracteriza um TOC, um transtorno obsessivo compulsivo, certo? Nesse sentido, vale muito a pena assistir. Uma dica de filme aí é o filme Toque Toque, né? Da Espanha, inclusive eu já estudei na Espanha, né? Nesse sentido, fiz meu aperfeiçoamento na Espanha. Curiosidade, delírio e alucinação, qual a diferença? O delírio é algo real e material, a alucinação é algo irreal e imaterial. Então, por exemplo, se o paciente diz que vê uma miragem no deserto, isso é um delírio, porque a água ela existe, verdade, também pode ser uma ilusão, né? Já a alucinação, quando o paciente diz assim, eu sou o super-homem, eu sou a Mulher Maravilha, né?
nós sabemos que o Super-Homem e a Mulher Maravilha são ficção, não existem, né? Apenas um desenho. Então, no caso, isso é uma alucinação. Então, o delírio é algo real, inclusive pode ser desencadeado por questões de febre, né? Hipertermia, nesse sentido, que podem gerar o delírio, certo? Nesse sentido, beleza? E aí, no caso, né, a alucinação seria algo mais irreal, né, e imaterial nesse sentido, como é o caso da Mulher Maravilha. Uma curiosidade, cleptomania, o prazer em roubar, o crime da Christiana Torlone, né, que é desencadeada por um transtorno mental, né, e a alexithymia, que significa o paciente que não consegue expressar ou verbalizar nenhum sentimento, né, fica atônito assim, né. O A é negação, lex quer dizer palavra, né, e timia, sentimento. Então, a alexithymia não consegue verbalizar os seus sentimentos, né? Fica totalmente atônito, assim, né? Sem saber, né, o que dizer, né? Porque ele apresenta alexithymia, cleptomania, reforçando o prazer em roubar, que é um distúrbio psiquiátrico, representado pela atriz Christiana Torlone na novela América na Globo, certo? Beleza, então? E assim encerramos a nossa aula. Muito obrigado e até breve. Tchau, tchau.